É São João. É todo mundo melhor. Sim, gente, estamos na época do São João, aquela época boa, gostosa para farrear, para comer uma comidinha de milho gostosa, sentar na fogueira, soltar aqueles traque-traque e se divertir. E sabe que também vem para divertir a gente? Eita Mundo Melhor, a próxima novela das 6 que vai chegar agora aí no dia 30 de junho. E a Central do Entretenimento vai contar aqui nesse vídeo tudo sobre a história da novela, além de tudo que rolou na festa de lançamento, analisar os looks do elenco que estavam divinos e também falar um pouco do que rolou na coletiva de imprensa que a Central participou, minha gente. Então já aproveita, senta aí, separa suas pegas de milho e vem com a gente saber tudo sobre Eita Mundo Melhor. Eu sou Pedro Tenório e essa é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central e caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui na Central do Entretenimento a gente fala de cinema, séries, músicas, novelas, teatro, de tudo e pouco mais, tá? Então, você aproveita já se inscreve no canal, ativa o sininho aí e bora falar sobre Eita Mundo Melhor, que, como o nome já diz, né, é a continuação direta de Eita Mundo Bom, uma novela que foi exibida em 2016, há 9 anos atrás. Então já faz um tempinho que essa novela já foi exibida. É verdade. E que caiu no gosto popular de todos os brasileiros, porque a história acompanhava o Candinho, um homem simples, caipira, do sítio, e descobre que a sua mãe biológica está viva, e com apenas um camafeu, ele vai para São Paulo em busca dela, e demora, viu? Demora uns 200 e tantos capítulos aí para poder encontrar ela, e quando encontra, é um laço que não se desfaz jamais, nem pelas maldades de Sandrinha, tá? Que agora, em Eita Mundo Melhor, está de volta também, assim como o Candinho, que mesmo com toda a fortuna ali da mãe dele que o cerca, ele ainda continua sendo um caipira bom, honesto, humilde e sempre achando que tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Mas quem imaginaria que depois de alguns anos a vida não fosse dar uma rasteira daquelas no nosso caipira? Isso porque, gente, o Candinho, ele sofre duas grandes perdas. A primeira delas é a da Filó, que é seduzida novamente pelo Ernesto, que é o Heriberto Leão, o Candinho é o Sérgio Guizé, né? De novo. E aí a Filó é seduzida novamente pelo Ernesto, que é o Heriberto Leão. E aí ela foge com ele e acaba abandonando o filho, o Cândido Júnior, lá junto com o pai, né? E a gente fica pensando, pra atitude da Filó, né? Ela foi muito burra, né? Mas também, aquela personagem era tão chata em Tá Mundo Bom que a gente nem ligava pra ela. Eu até mesmo quando tava maratonando aí recentemente a novela no Globoplay, toda a parte que era da Filó eu pulava porque, sem tempo, irmão. Então a Filó vai com ele, fica numa casinha lá, e o Ernesto volta para raptar o filho de Candinho. Sim, ele com mais um capanga vai lá na calada da noite, pau! Sequestra a criança e leva ela para longe, deixando o Candinho desesperado, desorientado. E aí, quando o Ernesto vai buscar a Filó para os três fugirem, ele acaba percebendo que a Filó morreu num incêndio. Pois é, ou seja, o Candinho já está viúvo e sem filho. E aí o mundo dele desaba completamente. E para piorar a situação, a Anastácia, a mãe do Candinho, que foi feita pela Eliane Giardini lá em Eita Mundo Bom, não aguenta, né, todas as perdas que o filho sofreu, né, esse desaparecimento do neto, e morre. E aí ela deixa para o Candinho toda a sua fortuna, o que acaba desagradando quem? Quem? Raimundo Nonato. Celso e Sandrinha, que esperavam receber, pelo menos o Celso esperava receber alguma coisa em troca. A Sandra não, porque ela estava na cadeia, mas por que ela ia pensar que ela ia receber alguma coisa, não é mesmo?
E aí os dois ficam, sabe, chateados, porque eles não receberam nada em troca, nem um tostãozinho, nem uma empresa, nem nada. E aí os dois resolvem assim, não, já que a gente não recebeu nada, vamos tomar a herança de Candinho, porque já que o filho dele desapareceu, naturalmente nós somos os herdeiros na linha de sucessão. Então vamos arrumar um jeito de se livrar do Candinho para pegar a fortuna dele. E a partir daí é que começa a trama. Só que o Ernesto, gente, ele tem um tutano, mas não é um tutano tão inteligente assim. Isso porque ele deixa o Cândido Júnior com um casal de roceiros, e esse casal de roceiros, acidentalmente, entrega o bebê para a vidente Carmen, que é feita aí pela Cristiane Amorim. E essa vidente Carmen, ela já tem uma cumplicidade ali com a personagem Zuma, uma mulher trambiqueira, malvada e que comanda um orfanato chamado Casa dos Anjos. E realmente essa Casa dos Anjos só tem anjo mesmo, viu? Porque lá dentro tem 10 crianças, 10 bocas para alimentar, e essas 10 crianças não suportam a Zuma, porque ela maltrata, ela obriga as crianças a trabalhar, né? Se tivesse polícia ali naquela época, né, nos anos 40, nos anos 50, a Zuma já teria pego mais de 20 anos de cana. Mas como não tem, ela obriga as crianças a costurar, a cozinhar, até fazer bordado em livros que ela vende aí nas ruas, né, a partir do trambique dela. Então, assim, é uma versão totalmente... Tudo que há de ruim no mundo, né? A Mary Poppins do mal aqui. Nossa senhora, essa Zuma aí vai causar bastante. E é feito pela Elisa Perecer, né? Que, assim, é a primeira vez que a gente tá vendo ela fazendo uma vilã em novelas, né? Ela já tinha feito uma outra vilã antes, quando ela fez aquela série Duas Irmãs, que ela fazia uma irmã gêmea, irmã maligna. Então aqui ver a Elisa Perecer de volta, né? Atuando aqui de volta nas novelas, depois lá da Mona Lisa de Avenida Brasil, é uma coisa maravilhosa. E a personagem, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ela vai ter uns toques de criança, né? E a Elisa Perecer disse isso na coletiva virtual, de que a personagem vai ter esses toques infantis, do tipo, tem um pedaço de bolo sobrando? Esse pedaço de bolo é meu, não vou dividir com ninguém. A criança tá pegando uma coisa, tá com uma coisa que eu queria muito, aí eu vou brincar com a criança, vou dar uma punição para ela. Ao mesmo tempo que as crianças vão tentar aplicar punições em cima da Zuma, sei lá, com medo do fantasma, medo do escuro, coisa que a chamada da personagem já demonstrou isso muito bem. Inclusive, de todas as chamadas que a gente vai analisar já, a da Zuma pra mim é a melhor de todas. Eu amei, dou play nela sempre que posso, porque olha, uma chamada musical. Eu quero esse número musical outras vezes durante a novela, viu? Porque, olha, isso traz um quentinho tão bom no coração. É um quentinho que é igual a fogueira de São João, ó. Aquece o coração. É muito bom demais, gente. Muito bom da conta, sou. É verdade. A Zuma, quando ela recebe esse bebê, ela o batiza de Samir e fica lá cuidando dele. Só que não demora muito pro Celso saber que é onde a criança está. Porque o Cândido Júnior, ele tem uma marca de nascença na perna que parece mais como se fosse asas de anjo, tem o formato de asa de anjo. E eu fico pensando, como é que será que deve botar uma asa de anjo na perna de uma criança, hein? Não sei, acho que talvez alguma coisa assim, sabe? Uma coisa de voar, subir, sabe? Uma coisa assim. Mas enfim... O Celso acaba chegando antes a Zuma e dá um dinheiro para que ela mantenha o bebê escondido e não use nenhum golpe sujo seu. Porque é assim que o Celso acaba chegando no filho, no Cândido Júnior. Ele vê a Zuma praticando um golpe ali com a criança e acaba descobrindo que é onde é que está o filho de Candinho, né? Então ele vai lá, consegue se cercar, né, se garantir de que o bebê está lá protegido, que ao descobrir que o filho de Candinho está no orfanato da sua prima, sim, gente, a Zuma é prima do Ernesto, tá? Então é tudo fazendo mesmo saco, na maldade, nos laços de sangue, em tudo. E aí a Zuma, né, vendo que tá com uma mina de ouro nas mãos, também vai querer se aproximar de Candinho, né, tentar se envolver com ele e se casar,
para poder então tirar alguma vantagem com relação a isso. Então a gente tá aqui falando um bom tempo falando só dos malvadões, mas e o Candinho? O que é que ele tem a ver? Como é que ele tá com essa situação toda? Simples, o Candinho está observando a vida com outros olhos. Ele percebe que talvez esse sumiço do filho e a perda da Filó vão trazer alguma coisa de novo, de bom para ele. E aí que ele começa a perceber isso, porque ele ganha novos aliados que vão ajudar ele a encontrar o filho perdido. Primeiro já tem a ajuda aí do detetive Sabiá, que é feito pelo Fábio de Luca, um detetive que é a mesma coisa do detetive Jack. Tem o Tutano, mas é um pouco burrinho, não igual o Policarpo, mas sim, é burro de inteligência mesmo. Fala, não me diga! E, além dele, o Candinho também vai contar com a ajuda do professor Asdrubal, que é feito pelo Luiz Miranda. O Asdrubal, gente, ele é amigo do eu ia falar Policarpo, gente. Ele também vai ser amigo do Policarpo, mas o Asdrubal, ele era amigo do professor Pancrácio, que é o personagem do Marco Nanini na versão anterior. E aí o Pancrácio, ele vai estudar na Grécia, vai lecionar na Grécia, e aí ele pede para o Asdrubal vir ajudar o Candinho, né, cuidar da escola onde ele lecionava e tudo mais. O Asdrubal vem, fica na casa de Candinho e ajuda ele nessa missão. E assim, gente, o personagem, primeiro que assim, gente, o Pancrácio, eu acho que ele deve estar muito feliz lá na Grécia, viu? Nossa, né, tirando foto com as esculturas gregas, filosofando, porque todo mundo sempre falava isso, né? Ah, porque eu não posso ganhar dinheiro com filosofia, não ganho dinheiro com filosofia. Agora tá ganhando rios de dinheiro, rios de cruzados aí com filosofia e tá se dando bem, né? Já o Asdrubal, ele volta aqui no Rio de Janeiro, ele vai fazer a mesma coisa que o Pancrácio fazia. Vai utilizar-se de vários disfarces, vai se fantasiar de mulher, de gordo, de um monte de coisa, de pedinte, para poder expor aí, tentar encontrar alguma informação que leve Candinho ao filho dele. Isso vai render muitas confusões. Mas o Asdrubal também vai arrancar suspiros de 3 pretendentes que a gente já vai chegar no nome delas. E além do professor Asdrubal, também vamos ter Picolé, personagem do Isaac Amendoim, o nosso eterno Chico Bento aí dos cinemas. E o Isaac Amendoim é ótimo, né? O amendoim, né? Fala amendoim. O Picolé, ele é filho do Pirulito, que acabou se tornando meio que um sobrinho, um irmão ali pro Candinho. Então, o Picolé, ele é sobrinho do Candinho, sempre porque ele é filho do Pirulito, que era o personagem do J.P. Rufino. E aí o Pirulito, ele foi estudar no exterior e mandou o filho dele para casa do Candinho e disse, cuida aí do meu filho por algum tempo, ele vai ser até bom para você nesse momento difícil que você está passando. E aí o Candinho aceita de prontidão e o Picolé acaba assumindo a função do Pirulito na trama anterior. Então, basicamente, a gente vai ter de novo o Candinho numa nova busca e por uma pessoa que ele ama tanto. Vai contar com a ajuda de um menino, de um moleque e de um professor muito galanteador e sabichão para encontrar essa pessoa que ele tanto ama. Então, basicamente, é o que você vai Carrasco falou na coletiva. Eita Mundo Melhor é uma história nova que se espelha bastante, tem a essência espiritual da original, que é o que eu acabei de contar aqui para vocês. Praticamente é a mesma história, só que com novos fatos. Eu entendi a referência. Mas não vai ser somente desses personagens antigos que a gente vai viver dessa novela, não, viu, gente? Tem coisa nova chegando por aí, como a Dita, personagem da Jennifer Nascimento, que sim, Eita Mundo Bom, ela era apenas a cozinheira e sobrinha da Manuela ali, que se envolvia com o Quincas, que é o Miguel Rômulo, que também volta aqui para essa novela. Ela agora vai, desistir da vida de cozinheira, vai para São Paulo com sua tia Manuela, e lá, depois de ser assaltada, ela vai acabar reencontrando o Candinho, né? Vai começar a desenvolver uma relação ali com ele, até porque a gente precisa de um casal protagonista, não é mesmo? E ao mesmo tempo também ela vai ingressar na rádio, porque ela tem um sonho de ser cantora, e a voz dela, é um deleite. Obviamente, tem um payback aí, mas a voz dela é um deleite. Para quem já ouviu a Jennifer
cantando lá no Popstar, vai saber exatamente do que eu tô falando. E a Dita, ela vai levar junto consigo também a sua tia Manuela, que é feita pela Du Moraes. E a Manuela vai ganhar um novo contorno aqui, uma história até bonita e singela, que vai inspirar muitas pessoas. Que é o fato de que a Manuela, ela é analfabeta. Então, enquanto ela estiver aí hospedada com a Dita na pensão da Margarida, que é a personagem da Nive Maria, ela vai aprender a ler e escrever. Então vai ser uma jornada muito bonita de se acompanhar. E já que a gente puxou aqui a Margarida, ela entra no lugar da personagem lá da Ana Lúcia Torre, né, de Eita Mundo Bom. E aqui ela tem um coração muito grande, muito acolhedor. E vai ser uma das mulheres ali que vai ter o seu coração fisgado pelo professor Asdrubal. Quem também vai ter o coração fisgado vai ser a Tamires, a nova dona do dancing, que volta aqui novamente, entendeu? Para ser um novo, para ter mais pontos de encontros aí e de muita dança ali com as moçolas. E também de Medeia, essa personagem aí que é feita pela Betty Goffman e que ela é basicamente, sabe quem? A irmã do Quinzinho, personagem da Ari Fontoura ali da Fazenda Dom Pedro II, que volta aqui com a sua querida e adorada esposa, a Dona Boca de Fogo, ou melhor, como ela gosta de ser chamada, de Cunegondes, a nossa mulher braba como um touro selvagem. Deus me livre. E que é feito maravilhosamente bem pela Elizabeth Savala, que volta aqui mais uma vez. Como eu tava com saudade, até porque a última novela que ela fez foi Quanto Mais Vida Melhor, que foi uma novela até que foi mediana, assim, de audiência. Mas, assim, tava com saudade da Savala fazendo papéis, assim, de verdade. Ela faz uma personagem cômica maravilhosa. A Cunegondes é uma personagem muito boa, porque ela reúne tudo que a Savala já fez ao longo ali dos anos, né, com o Valci. Reúne a questão de querer ser rica, que é uma coisa que a Jezebel de Chocolate com Pimenta tinha. Ela reúne a vaidade, que é uma coisa que a Rebeca de Sete Pecados também tinha. Ela reúne um pouco da boa alma, né, e da simplicidade, que é uma coisa que essa personagem lá em Caras e Bocas também tinha. Então é meio que apunhalado de tudo, ao mesmo tempo que também traz um pouco até da Mirtes, lá de Sétimo Guardião, essa questão de querer seguir as tradições, tudo muito certinho, sabe? E aqui, gente, essa novela, a Cunegondes continua querendo ser rica, e quando ela só descobre que o seu neto desapareceu, que a filha morreu, ela vai para São Paulo com a família inteira para poder ver se consegue ganhar alguma coisa com isso, né? Porque a Fazenda do Pedro II continua caindo, decaindo a cada dia que passa, sabe? É uma coisa impressionante essa fazenda, que vivia mal das pernas, sobrevive e volta a viver mal das pernas de novo. Que negócio é esse? Hã? Mas assim, quem também não quer nada com nada nessa vida é o Quincas, personagem do Miguel Rômulo aí, que, pô, vai desperdiçar a Dita lá. Os dois já têm um filho, então ele não dá nem bola para esse filho. Então, quando a Dita vai embora para São Paulo junto com o filho e a Manuela, ele aproveita, ó, fica lá largado, quer pegar um rabo de saia, viver novas aventuras. Então, assim, é um personagem bem folgado que vai trazer muita diversão. Não tenho a menor dúvida disso. E para finalizar, né, a gente que falou aqui da Medeia, assim, rapidamente, a Medeia, gente, ela é irmã do Quinzinho. E ela chega misteriosamente na fazenda do irmão, pedindo abrigo, dizendo que o marido dela abandonou misteriosamente. A nossa querida Cunegondes fica desconfiada, mas aceita de boa. Só que uma coisa que o público vai descobrir é que a Medeia nunca aceitou o casamento do Quinzinho com a Cunegondes. E ela vai o tempo todo, sempre que puder, infernizar a vida da Boca de Fogo, que pelas chamadas a gente já viu que vai ser uma relação de gato e rato daquelas, com direito a água na cara, muito chiqueiro e todos os ingredientes que a gente já sabe que o Valci aqui gosta de trazer nas suas tramas. E vocês perceberam que essa novela é escrita pelo Valci Carrasco, e mais tem uma outra pessoa que escreve junto com ele, o Mauro Wilson. Isso porque, gente, o Mauro Wilson, ele vai assumir a missão, ele já assumiu a missão, está assumindo a missão de continuar a história da novela sozinho.
Isso porque o Valci Carrasco, gente, ele só escreveu 30 capítulos da Dieta Mundo Melhor e teve que se ausentar porque ele está cuidando da próxima novela das 9 e de um projeto que está sendo chamado aí como se fosse o grande dorama da Globo, né? O Glodrama. Então, assim, o homem está muito atarefado, né? Então, ele não pode ficar focado numa trama só, ele tem que desenvolver outras duas. Então, ele deixou, como ele disse na coletiva de imprensa, ele pavimentou o caminho e agora deixou tudo traçado já para o Mauro Wilson poder dar os toques finais e fazer uma trilha de sucesso. E o Mauro Wilson, ele falou que ele já era fã do texto do Valci e que para ele assim está sendo uma delícia fazer esse projeto. E todo o elenco da novela durante a coletiva falou muito bem do nosso querido Mauro Wilson, dizendo que ele conseguiu chegar ao tom do texto do Valci, chegando até vezes que eles não sabem ainda quem é que está escrevendo, é o Valci ou é o Mauro? Então causa meio que uma certa confusão ali entre os dois, o que é bom. Quem também está chegando agora nesse bonde e para poder assumir uma dura missão é a Amora Maltner, que vai ser a diretora artística dessa novela, já que na anterior a gente tinha o Jorge Fernando. E a grande missão que a Amora tem é de manter o tom do Jorge Fernando. Mas, gente, pela chamada a gente já consegue ver que ela mantém o tom. Parece que nem ela que está dirigindo, é o Jorge Fernando que está ali conduzindo a mão da Amora na hora de dirigir. E ela também tem sido muito bem aclamada, muito bem elogiada pelos membros do elenco. Então, assim, parece que a gente tem uma autoria, uma direção e um elenco aí sintonizados, o que já é o primeiro passo para essa novela ser um sucesso absoluto. E agora que a gente falou essa pequena curiosidade, vamos falar aqui de mais gente nova que está entrando aqui, né? Porque eu falei de todo mundo e não falei da pobre da Estelinha. Pois é, gente, a personagem da Larissa Manoela, que entra aqui para assumir o lugar aí da Maria, né, como uma personagem moral aí que vai encantar o coração do Celso, que é o Rainer Cadete. E a Estela, gente, ela é uma estudante de enfermagem que sonha ser uma enfermeira de sucesso e ela trabalha no hospital público para poder sustentar a irmã e a avó dela. Isso porque as duas foram abandonadas pelos pais quando eram crianças e foram morar com a avó. E aí a Estela meio que tem uma visão positiva da vida, a mesma visão que a Dita e o Candinho, né, esse casal protagonista aí que vão espanjar bondade alheia por aí. Só espero que não fique muito chato. É verdade. E a Estela, ela guarda um segredo que ninguém sabe o que é esse segredo. Parece que é um homem que fica atormentando ela, pelo que a gente deu pra ver pelas chamadas aí da personagem. E ela vai acabar se envolvendo com o Celso de maneira meio inusitada. Primeiro porque ela conhece ele assim, sabe, troca uns olhares, dá um oi, né? E depois porque a esposa dele, a Maria, depois de descobrir que ela tá sendo, né, chifrada ali pelo Celso, ela acaba sofrendo um acidente fatal e vai parar justamente no hospital, onde a Estela começa a cuidar dela. Só que Maria não resiste muito e acaba morrendo. Pois é, a Bianca Bin entrou aqui mais uma vez para morrer logo na sequência. Mas antes de partir, a Maria dá o seu último suspiro e diz: olha, tá aqui esse camafeu aqui. Você tem que entregar pro meu marido e pro meu filho esse camafeu e promete que você vai cuidar muito bem dos dois, tá? E é isso que a Estela faz. Ela promete e a partir daí meio que os dois vão se aproximar e vão formar um casal, né? Então assim, basicamente a Maria viu essa mulher se jeito simpática e disse: oi, você quer assumir meu lugar como esposa do meu marido? Eu tô te oferecendo aqui com bandeja, jovem, até um filho aqui de brinde. Ela falou: topo, né? E assim foi aí a Estela vivendo, né? E ela também vai ser mais uma aliada ali pro Candinho, né? Na procura pelo seu filho. E a Estela, de todos os personagens, vai ser o que mais eu consegui chegar perto ali do Cândido Júnior. Isso porque ela vai lecionar na Casa dos Anjos, que é o orfanato onde o filho de Candinho está. E quem sabe ela não descobre alguma pista. Mas se depender do Celso e do Ernesto, será que vai? Não sei. Então é isso, gente. Mais ou menos eu falei aqui por cima sobre a história aqui de Dieta Mundo Melhor. Faltou acrescentar aqui que o Candinho agora vai ter uma fábrica de biscoitos e não uma fábrica de sabonete, porque o Celso, né, querendo ganhar dinheiro
incentiva o primo a vender a fábrica de sabonetes que herdou e a comprar uma fábrica de biscoitos para poder conseguir então poder efetuar vários planos mirabolantes ali por trás. E ele ainda conta com a ajuda do Dr. Araújo, que é o personagem do Flávio Tolesani, que querendo apenas bancar melhor o tratamento do Cláudio, o filho dele, que foi feito pelo Chão de Valois no Inta Mundo Bom, ele foi para o exterior, o Cláudio, né, para tratar a condição das pernas dele. E aí o Araújo não tem muito dinheiro para poder pagar esse tratamento no exterior, então ele volta ao mundo do crime para poder conseguir pagar o tratamento do filho. E não só ele também, porque a personagem da Olga, que é a Maria Carol, ela tá querendo dinheiro e quer gastar. Mas só que aí vem uma curiosidade. Por que o tempo passa e uma pessoa que foi capaz de transformar o outro, libertar o outro de um casamento sombrio e doentio, né? Simplesmente passa de boazinha a uma mulher ambiciosa, malvada, que quer tudo por dinheiro. Alguém me diz um negócio desse? Não, até minha cachorra aqui, deixa eu até perguntar pra ela. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não. A minha cartola aqui, né, meu chapéu aqui, não me contou os spoilers, não me contou nada não. Inclusive eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse chapéu aqui, ó, ele vai ser muito importante porque ele vai me contar todos os spoilers que eu vou transmitir aqui pra vocês. Então, toda vez que eu sentir ele formigando aqui na minha cabeça, se preparem porque vai ter spoilers que eu vou contar pra vocês, tá? Bom, essa aqui é a história de Até Mundo Melhor, que como vocês perceberam, praticamente a mesma história de Até Mundo Bom, só que com algumas coisas novas que vamos ter por aí, né? Como a Dita, né, prosperando na rádio, esse orfanato de crianças que vai ter novos números musicais. E, como eu já contei para vocês, a história é escrita pelo Valci Carrasco, que só escreveu 30 capítulos, e pelo Mauro Wilson, que depois de ter a sua novela das 7 ali, que era muito pesada ali, ter sido cancelada pela Globo, ele assumiu esse posto de substituto do Valci aqui em Eta Mundo Melhor. Uma outra curiosidade que é importante ressaltar aqui é que essa novela, gente, a gente vai ter aqui a Sandra, né, Flávia Alessandra fazendo novamente a Sandrinha, né, a personagem vilã dela. Só que essa personagem, gente, ela só vai fazer uma pequena participação especial. Ela não vai durar até o final da trama. É o quê? Se alguém tava esperando ver novamente ela falando, agora vou pegar o dinheiro de Candinho, né? Porque antes era a joia de titia, agora o que ela vai querer pegar? O dinheiro de Candinho. Mas só que não vai ser dessa vez. É o quê? Porque a Sandra, a nossa querida Sandrinha, ela vai participar apenas de 2 semanas da novela. Porque ela começa lá presa, ela fica conversando com o Celso, que vai sempre visitar ela. Os dois armam um plano para poder botar a mão na fortuna do Candinho. Só que a Sandra, ela tá depois de tantos anos presa, ela está esperando a sua liberdade condicional. Só que ela acaba brigando com uma presa, e isso faz com que a liberdade condicional dela, vá pro ralo. E aí ela descobre que vai ser transferida para um outro presídio. Então ela alerta o Ernesto, que ele sabe que está vivo. Inclusive, essa é uma coisa muito boa, que o Ernesto, ele foi achado por um casal que cuidou dele, e assim ele sobreviveu. Da forma como ele morreu na novela anterior, né? Vamos voar. E aí, voltando, a Sandra, ela pede pro Ernesto para ajudar ela a fugir. E aí, durante a transferência dela para o outro presídio, o Ernesto vai lá e consegue ajudar a sua amada a fugir para o Paraguai. E depois disso, Flávia Alessandra dá o tchau e não volta mais. Eu até achava que ela fosse voltar, porque como Todo Mundo Melhor vai ter uns 208 capítulos por aí pela frente, a Sandra poderia voltar. E eu acho que se depender assim da sorte dos deuses aqui da telenovela, ela volta sim. Volta, porque como é que a novela vai ficar? Só com esses vilõezinhos pequenininhos? Tem que ter a vilã mor. A Sandra é a vilã mor. E eu acho que ela pode voltar assim no futuro, bem próximo. Sabe, uma reta final por ali lá, a gente não vê ela voltando ali com as suas maldades. Você entendeu, velho? Uma outra curiosidade que é bom a gente ressaltar aqui, a gente vai ter uma personagem, a Grace, a personagem Medeia, ela seria feita originalmente pela Grace Janoucas. Só que seria, na verdade, a mãe do Quinzinho e não a irmã. Só que a atriz, a Grace, ela teve problema de saúde, precisou se ausentar. Só que, e aí,
a Globo foi lá e escalou a Betty Goffman para poder participar, né, fazer a Medeia, que ao invés de ser mãe, agora é irmã de Canzinho, de Quinzinho, já que os dois têm uma diferença de idade ali um pouco gritante. Aham, sei. Mas a Grace, ela voltou pro elenco, porque ela falou que já estava muito bem, então ela volta pro elenco e ó, só tranquilidade, só paz. Bom, depois que a gente já falou aqui bastante, né, soltou o gás aqui, vamos falar agora rapidamente sobre a festa de lançamento da novela, porque olha, foi um sucesso absoluto. A festa aconteceu em São Paulo e o elenco todo foi em peso para lá. Savala esteve lá, Ari Fontoura esteve lá, Guizé, Bianca Bin, Rainer Cadete, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, todo mundo compareceu. E chegou a hora da gente analisar aqui alguns looks aqui do evento. Não vamos analisar tudo, porque senão o vídeo fica muito grande, já está grande, e o editor já está ameaçando cortar meu pescoço fora de novo. Acertou, miserável. Tá? Então, vamos aqui analisar. Opa! Pera aí, meu chapéu aqui do spoiler tá querendo me contar alguma coisa. Nossa, tô até ao contrário aqui. Sim. Sério? Você quer que eu já conte? Tá. Vou ver se contou ainda nesse vídeo, tá? Olha, gente, meu chapéu dos spoilers falou aqui que talvez eu vá contar algumas coisas que vão acontecer na primeira semana. Olha só que maravilha. Daqui a pouco eu conto mais, tá? Agora sim, vamos falar aqui sobre os looks do pessoal aqui que teve na festa. Primeiro, vou começar aqui pelo Cleiton Moraes, que faz o Tobias. Ele que tá de volta aqui também, né? Que é o namorado ali, né? Faz um casal gay ali na novela. Ele veio aqui com um casaco, porque São Paulo tá frio. Mas só que ele veio com uma camisa que é toda perfurada e transparente na cor preta, né? Pra mostrar que ele, ó, é trincadão, é bombadão. E, gente, eu acho que ele devia estar com muito calor, viu? Porque pra usar uma camisa dessa aí que mostra tudo, ele não se importou com frio de jeito nenhum. Ao contrário por exemplo, da Elizabeth Savala, que foi com um preto básico, né? E toda agasalhada, assim, da cabeça aos pés. E parece que essa roupa está muito confortável para os frios de São Paulo. Bom, agora vamos analisar aqui o look da Betty Goffman. Que aqui, gente, ela parece que está vestindo uma coisa meio que fosse similar a um Chanel. Mas que também está na cor preta. Só tira o detalhe para os botões assim dourados, que é... Não sei se ela queria assimilar alguma roupa de cangaceiro, alguma coisa assim, mas, né, tá ok. Indo agora para Nívia Maria, né, também apostando num preto. Parece que todas as mulheres aqui do elenco apostaram num preto. A Nívia Maria, ela tá com um vestido que tem só aquele estilo meio grego, sabe? Que tem que você fica com um braço para fora, sabe? E assim, esse vestido tá tão básico que parece uma toalha de cortina. Parece até uma cortina que ela pegou e se enrolou na cortina e foi pro evento, sabe? Bom, vamos falar aqui agora do look do senhor Ari Fontoura. Porque aqui, gente, ele já foi, né? Ele é o senhorzinho já, 93 anos. Mas ele já foi muito bem, ó, agasalhado, porque ele foi com a camisa, gravata, suéter e o paletó por cima. Ou seja, esse daí foi bem agasalhado para aproveitar o calor humano e não sentir tanto frio. Bom, já indo agora aqui pro look do nosso protagonista, o Sérgio Guizé, ele foi somente com uma camisa abotoada até o pescoço, um paletó azul escuro e simples, né? Sem muito bordado, muita coisa chamativa, nada demais. Agora, se temos alguém que chamou com um look que é simples, mas também chama um pouco de atenção, é a Flávia Alessandra, que foi bem Barbie mesmo, sabe? Bem Glinda. E esse vestido lembra um pouco da Glinda, por causa
dessa onda que ela faz na cintura que vai dando até a rosa, né? Que é para ser uma rosa, mas que pode ser muito bem um buraco negro, né? Que suga tudo ali, né? Para dentro dela e segue indo. A Larissa Manoela, a nossa querida Estelinha aí, né? Foi com um blazer sobretudo, né? Que inclusive essa nova moda agora, né? Para homens e mulheres, o blazer é a nova tendência do momento. Perfeito para você ir, ó, exibindo tudo. Mas também dá para notar que ela tá com uma saia por baixo. Ela não tá só vestindo o blazer. O blazer é a parte de cima e tem uma sainha aqui embaixo que completa o visual. Então tá muito bonita. Já que a diretora artística Maura Maltner, ela tá com um look vaqueira. Só falta o chapéu, um chicote, ela ficar fazendo... Porque ela tá muito vaqueira. Inclusive nessa foto ela não tá cara da Letícia Spiller. Parece a Letícia Spiller, de verdade. Pra quem já teve um cosplay em A Regra do Jogo, né? É bem fácil falar. Indo agora aqui pra nossa Du Moraes, né? Que eu quero fechar com ela. O look dela, gente, parece que ela tá usando o look da Dilma. Pois é. Aqui acho que a Du quis homenagear a Dilma, mas também não abrir mão de um encharpe preto para poder se cobrir, porque encharpe, gente, é tudo nessa vida. E olha que eu digo com precisão, viu? E, gente, esse cabelo dela aqui, Black Power, quer dizer, Black Grey, né? Por causa que ela gosta de mostrar os seus cabelos acinzentados, suas mechas brancas, assim como eu, né, gente? Ó, não é por nada não, mas eu também tenho aqui, ó, a minha mechinha branca, com muito orgulho. E olha que isso não é nem coisa do tempo, é traço genético mesmo, viu? Posso falar aqui pra vocês. Então, assim, a Du Moraes tá linda, sensacional e belíssima. Até com essa calça meio que tom de cor nude que complementa ainda mais o visual vermelho, dá um contraste até bem interessante. E agora, gente, eu vou contar aqui pra vocês, né, que chegou a hora do momento do chapéu do spoiler, que pelo que ele me informou aqui, eu vou contar o que acontece na primeira semana de Eita Mundo Melhor, que olha, ó, tá daqui. E a primeira semana, gente, basicamente vai acontecer o começo de tudo, né? Vamos ter ali o Ernesto já sequestrando o filho de Candinho, ele já descobrindo que a Filó morreu. Vai começar ali a busca pelo filho que vai parar nas mãos da Carmen, que depois entrega para a Zuma. O Celso vai descobrir que o bebê do Candinho está com a Zuma, vai fazer o pagamento para ela. Assim como também a Cunegundes vai saber, né, de que a Filó morreu, vai mandar a Dita para lá para poder descobrir o que aconteceu, né, para confirmar tudo. Depois, quando a Dita voltar para a fazenda com o Candinho, a nossa querida Cunegundes vai pedir dinheiro para Candinho, né? Porque ele acha que ela pode ganhar alguma coisa com a morte da Filó. E a semana vai terminar justamente, sabe com o quê? Com o Candinho descobrindo uma pista que pode levar ao filho perdido dele. E também a Dita indo embora com a Manuela e se separando de Quincas, porque ela vai descobrir, ó, né? O chifre, minha gente, o chifre. Então é isso, gente. Eita Mundo Melhor tá chegando aí com, ó, um monte de coisa para nos oferecer, muita alegria, muita leveza, muita diversão. E a novela vai agora assumir essa difícil missão, que é manter a audiência lá em cima, feito esse que foi conquistado por Garota do Momento, que, olha, foi um chua, né, de diversão. E que agora, né, vamos aí ocupar nossa vida aí no resto do ano, aí até ano que vem, com Eita Mundo Melhor e as novas aventuras do Candinho e do nosso burrinho Policarpo, que aqui é feito pela jumenta Juliana, que olha, ó, só tem tratamento VIP lá dentro. Então é isso, gente. Vamos ficar aí ligados para acompanhar Eita Mundo Melhor, que estreia dia 30 de junho, logo depois de São João e de São Pedro aí, na telinha da Glu, que traga muitas bênçãos aí, muitas iluminações. E depois que passar a primeira semana da novela, eu volto aqui para dar as minhas opiniões aí sobre o que eu achei desse começo aí de Eita Mundo Melhor. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo com a hashtag Central Novelas como é que tá a sua expectativa aí para a estreia de Eita Mundo Melhor.
se você vai acompanhar essa história ou não, se você já cresceu ali, né? Era criança quando acompanhava Eita Mundo Bom e agora está jovem aí, e que vai acompanhar Eita Mundo Melhor. Comenta aqui embaixo aí qual personagem te marcou mais, sabe? Vamos conversar aqui, vai ser maravilhoso, tá? Um beijo, até o próximo vídeo e bora acompanhar aí, com o forró Eita Mundo Melhor, Eita Mundo Melhor, Policarpo, eia, eia meu burrinho, tchau!